Pastor Pascoal, os 2 primeiros anos eu vivi achando que satisfaria. Achei meu lugar, eu estou bem, é isso mesmo, tal, e pronto. Mas depois, ali eu devia estar com 23, 24 anos, né? Nesse início eu achei que, ali eu falo que era o topo do arco-íris, né? O arco-íris estava colorido, né? Então estava chamando a atenção. Mas o arco-íris começou a perder a cor. Mas o que fez perder a cor? Porque se você agora achei identidade, né, entre aspas, né? Eu me descobri, então o que começou a pegar nesse processo? A instabilidade do meio LGBT. Então, qual é a mensagem? Né? Qual é o discurso? Você é livre, você vai ser feliz, né, quando você estiver experimentando todas as possibilidades. Mas quando eu fui viver este meio, eu comecei a me deparar com a instabilidade, e foi me levando ao sofrimento. Então, um exemplo, você está com alguém hoje, rapidamente aquela pessoa sai da tua vida, vem outra. Então, assim, as pessoas que eu conheci nesses 12 anos, elas também se trocavam muito rápido, né? Mas você, se me lembro bem, se eu estiver errado, você me corrija, né? Você chegou a viver com uma pessoa 5 anos. 5 anos. Né? Então, você teve alguma estabilidade também? Foi uma aparente estabilidade, porque depois eu me deparei com o cenário, né? Que não era exatamente isto, né? Então, foram 5 anos convivendo com uma pessoa, já nos 2 primeiros, já muitas coisas aconteciam que eu fui saber só depois. Entendi. Então, essa instabilidade começou a me gerar sofrimento. Uhum. E por conta do sofrimento, eu procurei sair daquele lugar, mas não sabia para onde. Mas assim, eu entendo hoje que foi uma construção que veio da infância. Raízes de homossexualidade foram sendo criadas na infância. Juventude, aquilo se solidificou. Aí veio o meio LGBT. Uhum. Então o sofrimento me fez pular fora. Mas pular fora para onde? Porque eu não sabia que eu poderia ter a minha vida ressignificada não estando mais com aquela identidade que eu assumi. Porque qual é a frase que se escuta, né? Uma vez gay, sempre gay. Não tem como você se livrar desta atração. Você não tem como mudar isso, porque está dentro de você. Então eu precisei tirar esta falsa crença que me limitava para poder seguir a vida. Mas aí foi Deus agindo de tal forma que eu nem esperava. Conta um pouquinho disso. O que Deus fez aí nessa história toda? Então, assim, depois de 12 anos vivendo neste meio, eu acabei voltando a morar com a minha mãe, né? Eu não queria, mas era o local que Deus preparou. No início... Isso por uma questão financeira, uma questão de trabalho? Qual foi a razão? Uma questão, primeiramente, financeira, né? Eu estava quebrado financeiramente e espiritualmente, já trabalhava em banco naquele tempo, entrei em depressão, entrei num deserto. Tá. Então, esse cenário de dificuldade financeira e emocional, eu acabei indo morar com a minha mãe, né? Novamente. E ali, né, nesse cenário caótico, né, de depressão, de angústia. Até o sentimento de derrota, né? Derrota. Estou voltando para casa da minha mãe e tal. Dependência emocional das pessoas que eu deixei lá. Então eu fui para o deserto, sem saber que Deus estava separando aquele local. Naquele tempo você tinha 33 anos. 33 anos, exatamente. Né? Depois de 12 anos. E ali, o que Deus fez comigo, né? A minha mãe sabia que uma missionária ia estar numa igreja no bairro Boa Vista, aqui em Curitiba. Falou, vai lá ouvir essa missionária. Eu fui, eu não tinha o que perder, né? E essa missionária falou do grande amor de Deus. Eu entendi que era para mim. Tinham mais pessoas ali, mas eu recebi para mim aquilo. E ela falou assim de um Jesus que eu até então só ouvia falar, né? A mensagem que a minha mãe deixava na geladeira. E conhecereis a verdade vos libertará.
Mas quando aquela missionária falou do amor de Deus por mim, eu falei: que Deus é esse? Ali eu entendi que era o meu encontro no poço de Jacó, na fonte de Jacó. Então eu voltei para casa com uma palavra de esperança. Só fazer a referência aqui, talvez você não esteja entendendo. É Jesus se encontrando com a mulher samaritana no poço de Jacó, né? Ela perdida na sua identidade, 5 maridos e etc. E Jesus a encontra ali e faz o resgate da vida dela. Exato. Então, é tanto que o grupo de apoio Fonte de Jacó, que acolhe pais e mães com filhos que estão em conflito na sexualidade e identidade, é justamente por conta desse encontro da mulher samaritana com Cristo naquele poço. Então, o seu encontro foi naquele dia. Foi naquele dia. Porque naquele dia eu entendi o amor de Deus por mim. E eu saí com uma palavra de esperança, né? Que aquele local de confusão, de solidão, de angústia que eu estava, havia esperança de sair, de mudar esse cenário, né? E Deus começou a preparar pessoas para me acolher em discipulado, aconselhamento, em uma igreja, né? Então, quer dizer assim, a gente tem você teve uma experiência especial aí, pessoal com o Senhor Jesus, através dessa palavra do amor de Deus, mas daí você entrou num processo de Deus na sua vida. Não foi uma coisa assim instantânea que mudou a minha cabeça agora tal. Não, eu tenho que me ressignificar durante esse processo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu gostaria que fosse instantâneo. Mas na maioria das vezes não eu é. Gostaria. E isso não só nessa questão, em todas as questões. Deus tem que trabalhar essa transformação na nossa vida. Né? Senão, não é mudar um chip, você põe um e põe outro. É você, com a sua identidade, agora reconhecer quem é o Senhor, o que Ele tem para a tua vida, quais são os planos. Mas conta aí para a gente um pouquinho. Então, sim, tanto que quando eu lembro assim que eu levantei do chão, quando eu aceitei a Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu tive a convicção que aquilo foi verdadeiro, que eu estava salvo. Mas quando eu cheguei em casa e olhei para dentro, eu falei: mas a atração está aqui, o desejo está aqui. Uhum. Eu entendi. Então, as memórias estão aqui, exato, as cenas estão aqui, né? Tudo. Aí eu entendi que era um processo. E saber que se tratava de um processo me deu um ânimo novo, porque eu esperava que fosse instantâneo, mas não foi assim. Deus me deu a oportunidade de crescer e amadurecer no meio do deserto. Cabia a mim, né, decidir ficar neste caminho que Ele estava me proporcionando. E esse processo foi, pastor Pascoal, de dentro para fora. Então, assim, como que eu estou hoje, né? Até foi feita essa pergunta. É como se eu tivesse chego deitado na igreja, caído, e Deus começou a trabalhar as áreas da minha vida que precisavam ser restauradas. Então, peraí, o que Deus mexeu? Nas minhas emoções. Abuso sexual, abuso emocional, inseguranças, medo. Então, Deus começou a trabalhar relacionamentos, porque se eu não sabia me relacionar com o mesmo sexo, nem com o sexo oposto, eu precisava aprender a me relacionar. E tudo isso aconteceu dentro de um processo. Uhum. Então, assim, eu falo que em torno de 4 anos foi uma caminhada dentro da igreja, vendo Deus trabalhar de dentro para fora. Uhum. Então, quanto mais eu caminhava, mais aquele meio ficava para trás. Então, quando eu entendi que não, Saulo, você não nasceu com esta atração, mas ela foi sendo despertada em você durante a sua vida. E agora você pode ir de encontro a esta heterossexualidade que sempre esteve aí, mas você não teve contato com ela. Então, como é que eu tive? Dentro de um processo. E é um processo que não foi fácil, né? Eu sei o tamanho das dificuldades que eu enfrentei. Eu falo que eu sou um sobrevivente, porque você se ver nesta caminhada de ressignificação, de dentro para fora,